e olhe ao redor. Já parou para pensar que sua forma de viver e se relacionar é baseada por um código cultural comum a todos à sua volta? Cumprimentar com um aperto de mão, o famoso arroz e feijão e mesmo a religião moldam quem somos. No caso aqui do Brasil, mesmo quem não é religioso tem uma ideia de quem é Deus. Mas como pregar para pessoas que sequer sabem que Ele existe? Aqui na América do Sul, religião faz parte do nosso dia a dia e até da nossa cultura. Mas cerca de 1/3 da população mundial nunca ouviu falar de Deus. E se não for o contato direto de um missionário, nunca saberão quem é Jesus. Lee é um sul-coreano que sempre quis ser missionário e hoje lidera a Igreja Adventista no Paquistão. Nesse mesmo país vive Samuel, orgulhoso por ser a 3ª geração de adventistas de sua família. E Iago vive no Líbano, único país de maioria cristã no Oriente Médio. O que eles têm em comum é a missão de falar sobre Deus em países que compõem a Janela 1040. A Constituição do Paquistão, bom, o nome do país é República Islâmica do Paquistão. No entanto, o país permite todos os tipos de religiões. Então, pela lei, está tudo certo, podemos fazer tudo. No entanto, já que 97% das pessoas são muçulmanas, temos algumas barreiras. É claro, em alcançar as pessoas, porque quando alcançamos as pessoas, especialmente as muçulmanas, eles têm regras especiais. Por exemplo, quando membros de uma família são convertidos ao cristianismo, a família tenta separar, a família até mesmo persegue e até mesmo os membros da família tentam matar se já não estão matando. É muito terrível. No entanto, é a prática. Então, por isso, é muito difícil alcançar muçulmanos. Digamos que Nesses países, a responsabilidade religiosa é levada pelos homens. O homem tem a responsabilidade de passar a religião de uma geração a outra. Não importa se você é muçulmano ou cristão, seja ortodoxo, católico ou diferentes religiões. Então as dificuldades são as mesmas. Imagina que você é um cristão ortodoxo e quer se converter. Quer conhecer a verdade da Igreja Adventista. Embora você queira como pessoa, a pressão familiar vai ser muito grande para que consiga tomar essa decisão. Existem pessoas que já vêm de um ambiente cristão, se converteram à Igreja Adventista, mas a família não sabe desse passo que deu, porque a família também sofre uma pressão social de passar a mesma religião aos filhos. É um pouco complexo. É um pouco complexo. Because the Muslim, they believe in miracles. Porque os muçulmanos acreditam em milagres, em orações e eles vêm até nós. Eu servi como pastor em uma igreja local e eles enviam pedidos na semana de oração com seus nomes. Eles não hesitam em enviar seus nomes. Mohamed ou qualquer que seja o nome, eles revelam suas identidades. Enviam seus nomes com o pedido de oração. Algumas vezes eles se juntam a nós, mas normalmente não. Mas eles realmente acreditam que podem conseguir cura ou que podem conseguir uma nova vida, podem conseguir paz mental através de Cristo, acreditando que Ele é o único capaz de fazer isso. Through Jesus Christ, believing in Him that He can only do that. Aqui no IOGO, uma das formas de conhecer os projetos missionários e o trabalho realizado em cada lugar do mundo é por meio da Feira de Missões. E esse aqui é o estande do Oriente Médio e eu converso com o Rafael, que é professor da na Universidade Adventista do Líbano e missionário também no Oriente Médio, não é, Rafael? Por favor, conta pra gente qual é o objetivo de vocês com esse estande. Nosso objetivo é apresentar um pouco mais sobre o Oriente Médio para as pessoas que têm interesse em servir na missão, na Janela 1040, e também da nossa Universidade Adventista do Oriente Médio, que é a única universidade adventista de toda aquela região. Agora, eu imagino que vocês receberam aqui alguns missionários interessados em fazer missão no Líbano, no Oriente Médio, enfim. O que a pessoa já precisa começar a fazer para se preparar para fazer missão num lugar assim? Primeira coisa, aprender inglês. É fundamental o conhecimento desse idioma. Se você não sabe inglês ou não tem condições de estudar aqui,
e gostaria de ter uma experiência de imersão no Líbano, você pode estudar com a gente lá na nossa universidade, é o que nós temos dito para as pessoas que têm vindo aqui. E também participar de escolas de missões é muito bom, ajuda, porque te prepara com aquele conhecimento sobre choque cultural e questões relacionadas a isso, para que quando você chegar no Oriente Médio, na janela 1040, você já esteja melhor preparado para enfrentar esses desafios. O campo missionário, independente de onde seja, não é conhecido pela facilidade. Às vezes pode haver escassez de recursos, choques culturais ou saudade da própria terra. Mas o propósito é sempre maior. Sentimos que Deus nos chamou para estar ali. Os desafios são grandes, de verdade, e há muitas necessidades, mas também podemos sentir a mão de Deus cuidando e abençoando o trabalho que está sendo feito. Podemos ver como milagres acontecem, podemos ver como as pessoas estão sonhando com Jesus. Vemos a importância que existe nos sonhos de como Deus continua falando com as pessoas através dos sonhos. Vemos que apesar de uma congregação pequena, para uma população tão grande no Oriente Médio, cerca de 6.500 membros para 500.000 habitantes no Líbano. Apesar de vermos que é um trabalho quase impossível, ou impossível na visão humana, vemos também como o Espírito Santo está trabalhando no coração de muita gente. E vemos como Deus nos quer ali, nesse momento. É difícil, certamente, mas as bênçãos são maiores. Those who are really open to listen and they are connected. Eles estão realmente dispostos a ouvir. Eles criam conexões conosco e eles têm uma vontade, um desejo de aprender mais sobre Cristo. Tentamos ter um relacionamento próximo com eles, passando tempo com cada um e os ensinando. E finalmente, eles aceitam a Deus. Muitos deles eu não posso dizer quem são por conta da sua segurança, para que permaneçam seguros. Mas muitos aceitaram a Cristo e estão vivendo como cristãos, apesar de seus nomes ainda serem de identidade muçulmana, mas estão vivendo suas vidas com Cristo, entregaram seus corações e estão aguardando a segunda vinda de Cristo. They have given their heart and they are waiting for the second coming of Jesus. No livro de Apocalipse, no verso 6 do capítulo 14, nós encontramos o seguinte texto: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Há mais de 30 anos, a Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista, realizada na cidade de Indianápolis, votou a implementação de uma estratégia mundial para avançar com a proclamação desse evangelho eterno a todo mundo. Essa iniciativa é chamada de Missão Global. Estes são alguns dos principais objetivos dessa estratégia de missão. Um dos mais importantes é alcançar grupos étnicos religiosos, principalmente dentro da janela 1040, tais como muçulmanos, judeus, hindus, budistas, e também grupos influenciados pelo secularismo e o pós-cristianismo ao redor do mundo, principalmente nos grandes centros urbanos. O outro importante objetivo é impactar as grandes cidades do mundo através de ações que possam construir pontes de comunicação com a comunidade local. Além disso, Missão Global também busca evangelizar grupos minoritários tais como surdos, cegos, ciganos e outros grupos imigrantes. Mas como é que tudo isso é realizado? Essencialmente através da implementação de novas congregações em todos os grupos de pessoas onde atualmente não existe uma comunidade adventista. Em outras palavras, a nível mundial, estabelecer uma comunidade adventista em cada grupo geopolítico e linguístico é o fundamento básico de tudo aquilo que está envolvido em Missão Global. Isso é o que também chamamos de plantio de igrejas. O plantio de igrejas não pode ser simplesmente visto como uma atividade a mais da igreja. Em realidade, a implementação de novas comunidades deve ser prioridade e vista como crucial no avanço do Reino de Deus no cumprimento da missão de fazer discípulos de todas as nações. Esse sonho de ver nascer uma nova igreja teve o seu início no coração de Deus, que sempre teve em seus fiéis seguidores aqueles que proclamariam seus propósitos e missão àqueles que ainda não o conhecem. Portanto, da mesma forma devemos sintonizar o nosso coração ao de Deus,
participando de maneira ativa na multiplicação do seu reino ao nosso redor. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no verso 35, afirma o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Mas veja só o que nós encontramos na sequência. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem um pastor. Então disse aos seus seguidores: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Você percebe? Vendo as multidões, Jesus ele se compadeceu delas. Ele teve compaixão. Jesus ele via a necessidade de cada uma daquelas pessoas. Ele sabia que estavam aflitas, cansadas, sem esperança, como ovelhas que não têm um pastor. Da mesma forma hoje, ao contemplar as cidades, grandes e pequenas, ao considerar as milhões de pessoas nesse mundo que ainda não conhecem o amor e o plano de Deus para a sua vida, nós devemos, como Jesus, ter compaixão de cada uma delas. Por essa razão, nós precisamos, segundo o conselho de Jesus, rogar a Deus que envie mais e mais trabalhadores para a seara. Nós precisamos cada vez mais nos conscientizar dos grandes desafios que ainda estão diante de nós, que um dia decidimos ter Jesus Cristo como nosso Mestre. Segui-lo significa viver como Ele viveu, compadecer-se como Ele se compadeceu, servir como Ele serviu, amar como Ele amou. E hoje, como nunca antes, é necessário o maior número de pessoas que citem em seu coração o desejo de serem usados por Deus no cumprimento da sua missão. Deus ele deseja hoje que nós tenhamos o mesmo sentimento de compaixão que teve Jesus Cristo, para multiplicar comunidades de esperança, para espalhar seu reino por todo o mundo através da plantação de novas igrejas. Muito provavelmente a mais perigosa oração que você possa fazer a Deus é uma pequena prece de apenas 3 palavras. Senhor, usa-me. Se você for sincero, tenha uma certeza, Ele vai usar você. Deus ele vai colocar no seu caminho oportunidades para servi-lo onde você estiver. Então, o que você está esperando? Participe do plantio de novas igrejas. Plante esperança, você também.